e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui nesta manhã. Ó Pai, que todas estas pessoas, Senhor, que todos os ouvintes da tua palavra sejam impactados, ó Pai, sejam tocados, sejam direcionados pelo teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta manhã é o remanescente. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, neste contexto, Ele está trazendo ensinamentos, mostrando para as pessoas como elas deveriam viver e como é a vida que agrada a Deus. Todos nós aqui temos conhecimento total de como nós devemos viver. Mas o Senhor, Ele diz aqui, neste versículo, que é o 32, duas palavras: pequeno rebanho. Quando nós observamos que, na maioria das vezes, as pessoas, elas estão com seus olhos voltados para as multidões, nós temos que prestar atenção que Jesus chama aqueles que estão com Ele de pequeno rebanho. Você não chamaria de pequeno se fosse grande. O que significa isso? Poucas pessoas tinham um compromisso com o reino de Deus. Poucas pessoas tinham compromisso com o reino dos céus. Não eram muitas pessoas. Mesmo o Senhor Jesus reunindo multidões, mesmo o Senhor Jesus trabalhando no movimento de cura divina, de libertação, mesmo assim o rebanho era pequeno. Porque a maioria dessas pessoas que frequentavam os cultos que Jesus fazia, vamos chamar assim, as concentrações de fé, elas não eram do rebanho, elas eram pessoas que nós podemos chamar de espectadores, de curiosos, de pessoas que iam até o Senhor, mas elas não queriam permanecer, elas não tinham aquela visão: eu seguirei a Jesus por todos os dias da minha vida. Elas não pensavam dessa forma, elas queriam estar ali no auge do momento, naquela hora onde realmente eles pensavam assim: é hoje que vai acontecer milagre, é hoje que Ele vai multiplicar o pão e peixe, é hoje que Ele vai falar de novo com a árvore. Então eu quero estar nessa hora, eu quero estar nesse recorte. Se fosse hoje na internet, eu quero aquele momento, não pode ser o resto não, mas eu quero aquele pedacinho. E a maioria ficava procurando os momentos dos milagres, mas elas não queriam ter um compromisso de seguir ao Senhor. Vamos entender que Jesus, Ele deixou isso claro para as pessoas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mesmo com as multidões, Jesus falou: são poucos os que vão encontrar o caminho da vida, são poucos os que vão encontrar a porta estreita. Lembrando, visão de poucos, o que na verdade para muitas pessoas é ruim, parece ser ruim isso. Também em Mateus, no capítulo 22, no versículo 14, ele vai dizer: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por favor, diga assim após mim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, de novo, em um outro contexto, Jesus está falando: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, essa ideia de poucos, ela é tratada por Jesus. Jesus não tratou apenas das multidões, mas Ele também tratou dos poucos, tratou de um grupo pequeno de pessoas. Vamos também aqui para Romanos 9, 27,
E eu quero mostrar para vocês que essa ideia já vinha desde o Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aquele povo se multiplicou, o povo de Israel, muito. Tinha muita gente, muitas pessoas, milhões de pessoas, porém, a palavra de Deus pelo ministério de Isaías, lembrada pelo Espírito Santo a Paulo, quando ele está ditando essa carta aos Romanos, ele fala: gente, preste atenção, o povo de Israel era como areia, eram milhões, mas só o remanescente foi salvo. E a profecia dizia: só o remanescente será salvo, só aqueles que perseverarem, só aqueles que permanecerem. Então a ideia aqui que nós vamos precisar ter é a da perseverança, é de permanecer na presença de Deus. Porque em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A questão é a seguinte: você como indivíduo, como uma pessoa, você, irmã, como uma mulher, você, irmão, como homem, você precisa pensar assim, eu vou permanecer com Jesus até o fim. Aconteça o que acontecer, eu estarei com Jesus. Porque o que acontece? Ao longo da sua jornada cristã, da sua vida na presença de Deus, você já viu e você ainda verá muitas pessoas abandonando o caminho de Deus, muitas pessoas se afastando do caminho de Deus, muitas pessoas que na verdade se comportam como joio e não como trigo, muitas pessoas que gostaram do movimento, gostaram da palavra, gostaram da oração, gostaram de ver os milagres, gostaram de testemunhar os milagres, porém, estas pessoas não perseveraram, não permaneceram. E o que é que você precisa ter como visão? Eu vou permanecer com Jesus até os últimos dias da minha vida. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estarei com Cristo. Se você permanecer, você estará neste pequeno rebanho. Se você permanecer, você estará nesta porta estreita, neste caminho apertado. Se você permanecer, você dará testemunho para a glória de Deus. Agora veja bem, irmãos, nós todos aqui passamos por isso. Nós todos aqui já fazemos parte da igreja de Jesus, já estamos na presença de Jesus e vimos isso. Todos nós já vimos isso acontecer. E a questão é a seguinte: quando as pessoas, elas, por exemplo, querem sair da igreja, elas normalmente não querem sair sozinhas, porque elas querem conversar com as outras pessoas. Vamos sair, no plural, vamos. E aí normalmente as pessoas se falam e elas procuram aquela igreja que mais atenda às suas necessidades. Ela procura a igreja da moda, a igreja do momento. E todas as pessoas do meio evangélico sabem disso, por causa das redes sociais, por causa da divulgação que existe hoje. E as pessoas dizem assim: não, nós vamos para tal lugar e nós vamos para tal lugar. A pessoa, ela não está seguindo um chamado de Deus, mas ela está seguindo um movimento. E dentro desse movimento que as pessoas normalmente fazem, é oferecido várias coisas para aquela pessoa. E a pessoa, ela tende a fazer isso. Agora preste atenção numa coisa: a igreja hoje, que é jovem, amanhã vai ser madura, e daqui a 20 anos, a 30 anos, ela vai ser uma igreja idosa. As fases vão passar. E aí, aquelas pessoas que fizeram a opção pelo movimento, pela multidão, pelo trabalho que estava acontecendo naquele momento, elas se frustrarão lá na frente.
E aí elas terão que procurar um outro movimento que estiver acontecendo daqui a 20 ou 30 anos, para que elas possam se encontrar e se realizar e ver as coisas acontecendo. Irmãos, preste atenção, o passado, ele não volta, o futuro pertence a Deus. O que é que nós temos que fazer hoje? Ter na nossa mente: eu vou perseverar aonde Deus me colocou, no caminho que eu estou, eu não vou me desviar dele. É isso que nós temos que pensar, porque as propostas virão, os oferecimentos virão, as direções contrárias virão, mas nós, irmãos, que estamos em Cristo, nós não podemos ficar apegados a um movimento, nós temos que estar apegados ao caminho, à vida, a estar se consagrando na presença de Deus, estar fazendo a obra de Deus. Nós não podemos ficar olhando os movimentos, porque às vezes o movimento parece ser interessante, parece ser legal, parece ser bom à primeira vista, mas o final dele, como eu já mostrei para vocês aqui, vai ser um final de dor, de tristeza, porque ele vai acabar. Preste atenção no que eu vou te falar: todo movimento acaba. Todo crescimento, ele chega no auge e depois ele passa a ser decrescimento, ele passa a cair. Isso é normal, igual o nosso corpo. Você tem o auge da juventude e depois o seu corpo, ele começa a perder as forças, porque isso é o natural da vida. Então por isso que nós que estamos na presença de Deus, temos que entender que nós temos que estar entre o pequeno rebanho do Senhor, entre aqueles que entraram pela porta estreita, entre os escolhidos de Deus, e não entre os chamados de Deus. E como é que eu sei que uma pessoa é escolhida? A característica é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Entende? É a perseverança que mostra que a pessoa é um escolhido de Deus, que a pessoa é uma escolhida de Deus. Se a pessoa desiste, se a pessoa para, é porque ela não tinha convicção. Se ela é levada pelo vento de doutrina, se ela é levada pelo movimento, é porque ela não tinha raiz, ela não tinha firmeza. Mas olha para a sua vida, entenda: você tem raiz, você tem firmeza, você não vai parar, você vai prosseguir e ninguém vai tirar você da presença de Deus. Então, irmãos, olha, pode estar um grande movimento na igreja, glória a Deus, mas pode estar pouco movimento. Isso não te altera, isso não muda quem você é em Deus, isso não muda quem você é na presença do Senhor. Por isso que você vem aqui de manhã, por isso que você está aqui, porque a sua vida, ela está firmada em Deus, ela está firmada no Senhor, e isso faz você congregar, isso faz você orar, isso faz você ler a palavra, isso faz você adorar a Deus em quem você é na presença de Deus. Isso, meus irmãos, não tem muito a ver com quem vai pregar, isso não tem muito a ver com quem vai estar ministrando louvor, isso não tem muito a ver com alguém que vai estar ou não no culto, isso tem a ver com você e Deus. Você faz parte deste pequeno rebanho e você ouve a voz do pastor, que é Cristo, e você caminha na presença de Deus. Isso não é fruto de um movimento, isso é fruto de uma escolha, isso é fruto de perseverança, isso é fruto da obra de Deus na sua vida. Irmãos, eu não estou preocupado com o número das pessoas, mas eu estou sim preocupado com a perseverança dos santos na presença de Deus e na obra de Deus. Preste atenção nisso. Nós podemos ter grandes movimentos, mas não se iluda com o movimento. Permaneça firme na palavra, permaneça firme na sua convicção. É isso que vai levar você adiante, é isso que vai fazer de você uma pessoa perseverante, porque há momentos em que tudo vai dar certo, mas terão momentos que tudo vai parecer que dá errado, e nós que trabalhamos na obra de Deus sabemos disso.
Às vezes tudo parece que está 100% e de repente a coisa não funciona, o negócio não anda, mas tudo isso, irmão, não pode nos desanimar, não pode nos tirar da presença de Deus, não pode nos afastar dos caminhos do Senhor, não pode tirar a gente do objetivo que é: eu vou permanecer, aconteça o que acontecer, eu vou perseverar na presença de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento